Oi, pro. Olá, meus amores. Tudo Oi, bem? pro. Oi, pro. Tenho duas hoje. Como vocês estão? Tudo bem. Muito frio. Muito. Nossa, eu tô sem blusa, porque eu tô com calor. Essa aqui tá muito frio. Vou fazer a chamadinha rapidinha, tá, amores? Porque hoje tem bastante conteúdo, não dá para bater papo. Vamos lá. Camille. Mariana. Aqui. Arthur. Camila. Carol. Carol Moda? É Arthur, né, Arthur? É. Ah, então tá bom. É que é o e-mail da minha mãe. Não tem problema. Cadê? Eduardo. Gabriela. Guilherme. Tem 2 Guilherme, preciso saber qual é. O primeiro é o Menuque. Menuque e o outro? Agora sou eu, Roselane. Rosela. Agora sou eu, vou saber quem sou eu. Tem que falar. Cadê? Gustavo. Lorena. Luísa. Luna. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Maria Eduarda. Nina. Pedro. A Rafa participou com a irmã e o Thiago. Vou chamar alguns aqui para ver se eu não pulei bronha aqui, tá bom? Bora. O Arthur. Esse é o Aqui. sobrenome dele. Eu tô aqui. Arthur, acabou de entrar, né, Arthur? Aham. Não, eu tava antes, é que eu tô sem nome na tela. Ah, tá. O E eu outro sou- Arthur. Aqui. O segundo Arthur. Como que é o sobrenome dele? Lopes. É o Lopes. Depois eu Ele tá Não, é o aí? Lima. É o Lima. É o Lima, depois sou eu. É, eu não lembro o nome, não sei o sobrenome, não. Câmera aqui. Fernando, tá? Não, o Fernandinho mudou, né? Ele saiu da escola também? Ou ele vai continuar tendo aula na Alemanha? Pro, ele disse que não vai mais fazer aula, não. Não? Tá. Que a irmã dele vai continuar. Eu acho que ele já vai começar a estudar lá. O Guilherme é Calmona? Não, é Guilherme Calmona? É. Nunca entrou, Não. né? Não. Juliana tá aí? Eu? Ana Paula é Juliana? É. E quem mais entrou? Quem tá conectando? Vinícius. Oi, Pro, bom dia. E Maria Clara, tá? Tô aqui, Pro. Ah, você que tem esse nome todo estranho? Isso. Maria Clara. Muito bem, olha, quase todos. Só tá faltando o Arthur e o Guilherme. A Isadora, tá? Não, né? Então falta o Arthur, o Guilherme e a Isadora. Mas está ótimo. Ó, antes de começar, preciso falar uma coisa para vocês. Semana passada, primeiro roteiro que foi mandado, né? Semana passada foi a primeira aula do bimestre. No roteiro, eu pedia uma tarefa para vocês me mandarem. Vocês viram isso? Não. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o roteiro que eu mando para a Márcia toda semana. Vocês estão vendo o roteiro aí?
Então, falem comigo para não me sentir só. Sim, Peraí, Ó, eu tô olhando. esse roteiro é o roteiro que aparece para vocês lá no Moodle, tá? Tem um módulo que a gente vai trabalhar, as páginas que a gente vai trabalhar. Esse aqui é da primeira semana, foi da semana passada. As tarefas da apostila. Então, tem as páginas que tem dever, ó. E aí, eu coloquei aqui, ó, tarefa 21 é para entregar. Entregar via Agenda Edu por foto ou digitado. Dessa sala, é porque eu não abri a Agenda Edu nos últimos dias, tá? Mas dessa sala, só um aluno me entregou. Então, se alguém entregou ontem, antes de ontem, assim, eu não olhei ainda. Eu vou olhar só amanhã, tá? Pessoal, isso aqui é ponto extra. Alguns alunos estão sendo salvos por ponto extra, tá bom? Então, e aqui tem o link da aula do objetivo. Então, não é Covid. Não é Covid. Ô, Pro, eu vou enviar mais tarde, eu não tinha visto. Não tem problema. Vocês podem me enviando. Coloca lá que é a tarefa 21. Até que dia pode enviar? Até o final do bimestre pode. Eu vou aceitando, tá bom? Já te manda tarefa corrigida? Oi, não entendi. Já te manda tarefa corrigida? Não, é só a 21 que eu quero. Eu sei, mas eu te mando tarefa corrigida porque dá pra gente corrigir lá no TarefaNet. Ela não é tarefa net. Então não pode corrigir no TarefaNet. Não tem como vocês corrigirem na tarefa net. Mas lá na TarefaNet tem tem todas todas. as tarefas agora. Ah, tem todas agora? Sim. Tá aberta todas? Sim, tem todas. Se você quiser corrigir. Essa daqui, ó, que não tá escrito tarefa net? Mesmo que não é escrito TarefaNet, pode usar. Eu tava corrigindo a minha ciência que não era TarefaNet. Ah, é? Olha lá, se já tiver corrigida, não tem problema, pode mandar corrigida. Tá bom? Então. É que eu não sabia, pra mim era só as que estão tarefa net mesmo, tá bom? Então, manda que é ponto extra. Vocês têm que criar o hábito de olhar o roteiro, tá? Normalmente, a Márcia manda esse roteiro no domingo, para vocês já se prepararem a partir de segunda-feira. Então, vocês têm que criar esse hábito. Por quê? Porque tem o link do objetivo para vocês assistirem. Tem as atividades. Então, tem pai falando, por exemplo, que acha que é pouco tempo de live, porque a gente tem lá 1 hora de live. Ah, mas o aluno fica mais tempo na sala. Só que se a gente for juntar a aula do objetivo, as tarefas da apostila, tarefa net que a gente manda, mais a live, é um tempo da semana. Ô, Pro, a gente já fica sofrendo já pra fazer tudo isso daí. Aí ele quer mais que a gente tem mais aula. Então, aí tem pai reclamando. Quero ver ele fazer aula, então. Exatamente. Então, assim, o que vocês têm que falar para os pais de vocês é que tem bastante coisa para fazer. É que muitos não fazem. E aí o pai tá achando que a escola não tá mandando, mas está lá. Entra na Agenda Edu, no Moodle, tem o roteiro da semana e vai ter aulas, por exemplo, que eu vou pedir material para aula, material que vocês têm em casa mesmo. Que eu vou propor uma atividade para vocês apresentarem para mim. Então, vocês têm que saber antes, por isso que é mandado antes, tá? Vocês vão sempre ser avisados antes, mas vocês têm que ter o hábito de entrar na agenda, no roteiro lá que aparece no Moodle para vocês verem. Tudo bem? Eu vou começar a aula porque tem bastante coisa, senão nós vamos ficar atrasados. Preciso saber se vocês estão vendo a apostila. Camila e Lorena. Ô, professor, pode ir para a página 6 rapidinho, só pelo negócio. Página 6. Você já fez a chamada? Essa página? Quem que falou? Ô, Pro, você vai mandar as respostas na Agenda Edu? Já mandei. Tá. Eu mandei, acho que foi no sábado ou no domingo. Logo depois da aula, eu mandei. Eu mandei correção da apostila volume 1, que eu realmente tinha esquecido. Eu olhei lá e não tinha mandado. Mandei correção dessas primeiras páginas. Aí, provavelmente, lá para amanhã ou no sábado, eu mando já a correção de hoje. Eu sempre mando. Obrigado, Pro. Tá bom? Então, já tá lá. Se eu procurar lá, que já tá lá. Tá como atividades, tá bom?
A gente manda tudo como atividades, porque atividades dá para mandar para a sala inteira de uma vez só. Tá? Só que eu coloco como não dever de casa. Não é um dever de casa, porque já foi feito. Vamos lá. Aula passada, a gente parou aqui, ó. A gente estava falando de cidadania em Atenas. Eu, inclusive, mandei a correção dessa pirâmidezinha aqui. Exatamente essa. Eu recortei da apostila para mandar para vocês. Tudo bonitinho, assim. A gente estava falando de quem era cidadão e quem não era cidadão. E agora a gente vai falar de algumas coisas nessa aula. Primeiro, a gente vai falar de escravidão. Vocês vão ver que escravidão é muito importante nesse período. Vamos falar de educação, da escola de Esparta e escola de Atenas. E aí a gente vai falar de Roma. A gente vai começar a falar de cidadania em Roma também, tá? Então, primeira coisa, ele fala assim, ó, que a existência da... Você tá? Eu estou na página 9. Ok. Hoje acho que é da 9 até a 14. Tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, que a existência da escravidão é tão importante quanto a ideia de cidadania. Então, eu vou explicar uma coisinha para vocês poderem entender. Para a gente entender Atenas, a gente tem que entender a escravidão em Atenas. Por um motivo. Só foi possível ter democracia, ter tanta cultura. Vocês vão ver que Atenas é uma cidade muito cultural, muito ligada à filosofia, à escola, a artes no geral, teatro, escultura, arquitetura, enfim. Só foi possível desenvolver isso por causa da escravidão, tá? E por quê, né? Só foi possível por causa da escravidão. Porque alguém precisava trabalhar. Então, para que os homens pudessem se dedicar à cultura, a toda a questão artística, à filosofia, que surgiu na Grécia, e ela vai ocorrer em Atenas, vai ter em outras cidades também, mas em Atenas ela vai ser muito forte. E só vai desenvolver a democracia como um ato de você ter política, através do debate, e ter esse tempo todo para realizar essas atividades, porque eles não trabalhavam, né? Existiam outras pessoas que trabalhavam para eles, que eram os escravos. Então, a escravidão, ela está muito ligada à questão social, à vida social, à ideia de cidadania em Atenas. Lembrando que a gente estudou na aula passada, e vocês vão ver de novo, né, nessa parte da apostila, a exclusão, né? Quem que era excluído da democracia? O escravo, a mulher, a criança, o estrangeiro. Então, todos esses eram excluídos. O escravo está ali, ele é um excluído. Então, mas ele faz parte da vida social, né? Ele está lá na pirâmide social, porque ele é a base da pirâmide. Ele é aquele que trabalha, que sustenta todos os outros. Oi? Tá passando uma novela agora que já passava, mas agora minha avó tá fissurada, que ela chama Novo Mundo. Aí fala disso daí, de escravidão, de exatamente. combate, No Brasil, ela fala sobre parte do primeiro império, né? No Brasil, e tem a escravidão negra. E isso aparece muito ali mesmo. Para você ter uma elite que cuida da política, que cuida do jornal, lá tem um jornal, tal, toda ligada a essa parte artística, você precisa ter escravos trabalhando. Né? Porque essas pessoas... Não que política não seja um trabalho, ela é um trabalho, né? As pessoas vão lá, elas trabalham e tudo mais, e tem o tempo. Mas é que hoje a sociedade ela também é diferente, você tem um monte de trabalhos diferentes, e você tem essa remuneração pelo seu trabalho. Eu posso ser um artista e ser bem remunerado, eu posso ser um político também e ser remunerado, né? E na época não era assim. Na época os caras iam lá para as tribunas para fazer política, mas eles não recebiam salário. Então alguém tinha que trabalhar, eles tinham que ser sustentados de alguma maneira, e aí eram os escravos, tá? A escravidão é o quê? É um trabalho obrigatório, né? De pessoas que perdiam sua liberdade. Então, a ideia do escravo é uma pessoa que é obrigada a trabalhar porque ela não tem liberdade, ela não pode escolher. Ou ela perde por dívidas ou derrotadas em guerra, tá? Então, esses eram os mais comuns, vocês vão cansar de me ouvir falar. Ou é um escravo por dívidas ou um escravo de guerra. Com o tempo, nós vimos que tanto em Atenas quanto em Roma, a escravidão por dívida vai acabar.
tá? Mas existe uma terceira forma de se tornar escravo, que é o escravo de nascimento. Ele não entra muito aqui porque ele é meio óbvio. A pessoa que é derrotada numa guerra e se tornava escrava, ela não tinha mais liberdade, ela não tinha como conquistar essa liberdade. Ela só era liberta se o dono dela quisesse libertar ela, tá? Ou seja, quando a mulher engravidava e tudo mais, porque muitos eram casados, muitos tinham relacionamentos, elas engravidavam, o filho era escravo, tá? Então o filho já nascia escravo. Outra coisa, realizavam todo tipo de serviço. Aqui também vai ser muito parecido com o Brasil, tá? Esse tipo de serviço é normal para todo mundo. Trabalho pesado nas minas, na agricultura, tá? Porque a agricultura também é um trabalho bem pesado. Atividades artesanais, então muitos trabalhavam com comerciantes, por exemplo, que fabricavam roupa, tecido, sapato, móveis, coisas de madeira, coisas em couro, até mesmo joias, ourives e tudo mais. Eles faziam todo tipo de artesanato. E no serviço doméstico, da casa mesmo, lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, cuidar de crianças, cuidar dos animais domésticos, né, tipo cavalo, às vezes a casa tinha galinha, cuidava das galinhas, todo esse tipo de serviço, tá? Mas eles podiam também ser secretários de governantes e comerciantes e professores. Por que isso? Porque quando um povo era atacado numa guerra e ele era escravizado, tinha todo tipo de pessoa naquela cidade. Então tinha pessoas ricas, tinha pessoas pobres, tinha pessoas com cargos altos, até reis foram escravizados. No caso do Brasil, vieram vários reis de tribos africanas. Tinha negro, só que escravizado, rico? Calma. Na Grécia? Não. No Brasil? Tinha tipo negro, só que rico. E ele era escravizado, mesmo assim. Sim, tinha negros que eram ricos lá na África, que eram reis, que eram príncipes, que perdiam uma guerra, porque pode ter um rei que ganhou, um rei que perdeu. Brasil, peraí, e aí eles vinham como escravos para o Brasil. Uma dúvida, Pri. Mas aí eles perdem a riqueza não é mais deles, eles vêm sem nada. Tá? Posso tirar uma dúvida? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então eles eram que nem na Grécia, era só porque perdia na guerra, ou eles também iam lá buscar? Ou só perdia na guerra mesmo? Como que funciona? Assim, vamos supor, uma cidade entra em guerra com outra. Aquela cidade que perde a guerra vira a população, né? As pessoas são pegas e levadas para outro lugar como escravos. A semana que vem a gente vai ler um texto sobre isso, que é muito cruel isso. E depois eles eram vendidos. Então, assim, ele era um comércio, ó, que fala, bastante lucrativo, porque a pessoa ela é pega sem custo nenhum, né? Ela é tipo sequestrada e depois ela é vendida como escrava. Daí ela é vendida para tudo quanto é lugar. Então, podia sair de lá e ser vendido no Egito, ser vendido em outra cidade que não era grega, para os fenícios, sei lá, eles eram vendidos para tudo quanto é lugar. Eles perdiam a sua identidade. Aqui fala que eles eram considerados coisas, né? Por isso que não há compaixão, não tem dó. Né? Mas você vai escravizar uma pessoa, você não vai dar comida para ela, você vai ficar batendo nela, você pode até matar ela. Você não tem dó? Não, ele é uma coisa, tipo uma máquina de lavar roupa. Eu vou lá, enfio a roupa, ela trabalha sozinha lá. É só apertar o botão, ela vai trabalhar. Pesado. Oi? Pesado. Isso é pesado. Mas isso é para vocês entenderem, porque muita gente fala assim, nossa, mas eles não tinham dó da pessoa? Não, eles não eram pessoas, eles eram considerados coisas. Então você não vai ter dó. Pode ter dó da máquina de lavar? Não. Gente, na hora que quebrar, eu compro outro. Na hora que eu não quiser mais, eu jogo fora e compro outro. É mais ou menos isso. Tá? Então eles eram considerados coisas. Porém... Sério, Pro? Eles eram realmente considerados coisas? Sério. Nossa, que horror, que rude. Muito rude mesmo. Então, na verdade, tem que mudar essa mentalidade para poder acabar com a escravidão. É difícil, é muito difícil isso. E aí,
muitos deles, lá no seu lugar de origem, eles tinham um status social, eles eram ricos, eles tinham conhecimento, eles eram governantes, eram comerciantes, eles eram professores, tal. Então, quando eles vinham, eles eram... Oi? Eu acho que, tipo assim, é bem ruim, porque, tipo, imagina, você é um rei lá no seu país, e aí quando você chega no outro país, você se rebaixa a um nível de ficar abaixado nos pés do seu senhor e limpar o chão, etc. É muito, muito triste. Imagina, você, sei lá, é da África, aí você vê lá, tipo, pessoas parecidas com você no Brasil, apoiando. Você já vai sair direto daquele lugar, né? Vai que. Então. É cruel. Só corre. É muito cruel. O ano que vem, a gente vai trabalhar a escravidão no Brasil, aí vocês vão entender muita coisa, assim, como era difícil. E a semana que vem, que a gente vai continuar falando de escravidão, ter um texto bem, bem pesado que fala disso, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da escravidão, que realmente é uma coisa muito triste, tá? Nesse momento, de certa forma, foi necessário, foi a forma que eles encontraram para que a economia funcionasse, né? Alguém tinha que trabalhar, e aí, para que os outros pudessem desenvolver as outras atividades, né? Hoje a gente não entende mais isso, porque é possível desenvolver todas as atividades como um trabalho remunerado, então a gente recebe para isso. Eu não estou trabalhando de graça. Né? E aí a economia não para, ela continua funcionando. E também, na escravidão, os negros criaram a capoeira, né? Sim. Aqui no Brasil tinha a capoeira, era uma forma de luta que acabou se tornando uma dança, porque para eles poderem praticar, eles não podiam usar armas, né? A capoeira tem as armas. E facas, facões que eles usavam. E eles não podiam usar, então eles só faziam os movimentos sem as armas. E aí os brancos entendiam como uma dança. Então não proibia, porque eles eram proibidos de fazer lutas, né? Os negros não podiam lutar. Então eles continuaram fazendo a capoeira para não se rebelar. Eles não podiam treinar para se rebelar, tá? Então eles acabavam treinando, mas eles falavam que aquilo era só uma dança, por isso que ela tem o gingado, por isso que ela tem a música junto, mas é uma luta, né? Mas era uma forma deles esconderem que aquilo era uma luta. Então eles colocavam a música com berimbau e tudo mais e tiraram as armas. Então eles lutavam, mas se você pega a dança original, tipo com facão, arma, essas coisas. Dança, exatamente. etc. Se você pega os tradicionais mesmo, eles fazem... E, tipo, matava gente nessa luta? Sim, qualquer luta pode matar alguém. Na verdade, as lutas são para se defender, né? Qualquer luta que você pratica, ela é para você se defender. Mas, se a pessoa vai com uma faca atrás de você, você vai dar um jeito e pode acabar matando uma pessoa, certo? Continuando, semana passada a gente já estava falando de cidadania e a gente falou um pouco de política e eu falei para vocês que a gente aprende política na escola, né? A gente aprende a política desde sempre, porque isso faz parte do ser humano, né? Então o filósofo Aristóteles que ele fala que o homem é um ser político, né? Nós estamos sempre fazendo política. Parece que não, mas nós estamos. E lá na Grécia, a forma de ensinar o que é cidadania e o que é política para os mais novos era através da educação. Então, a gente vai estudar 2 textos. O texto de Esparta ele é bem longo, eu vou ler todo ele para vocês poderem entender, porque ele é bem difícil de entender e vocês precisam entender porque ele é cruel. Vocês vão ver como que a escola era cruel. E o texto de Esparta, de Atenas, que é um pouco mais curtinho, tá? Por aí, então a escola não era que nem a gente? Tipo, vai lá, a escola não é igual a de vocês. Não. E aí vocês vão entender, porque eu preciso que vocês entendam as diferenças entre elas. A diferença entre a escola espartana e a escola ateniense. Então, eu vou começar a ler o texto, tá? Vou ler rapidinho, e aí eu vou parando para explicar para vocês algumas coisinhas. Tem alguns nomezinhos diferentes, assim, eu vou explicar para vocês. E fala assim, agora é a educação espartana. Por que você não faz, tipo, cada um lê um pedaço? Porque ele é um texto difícil.
Ele é um texto difícil, ele tem umas palavras difíceis. Quando o texto for facinho, aí eu peço para vocês lerem, tá bom? Vamos lá. Ele fala assim, ó. Quando uma criança nascia, o pai não tinha direito de criá-la. Devia levá-la a um lugar chamado leche. Lá, ele se assentava aos anciãos da tribo, os mais velhos. Lembrando que essa palavra anciãos é sempre os mais velhos. Eles examinavam o bebê. Se o achavam bem encorpado e robusto, eles o deixavam. Se era mal nascido e defeituoso, jogavam-no no que se chama os apotetos, um abismo ao pé do Taijê. Julgavam que era melhor para ele mesmo e para a cidade não deixar viver um ente que, desde o nascimento, não estava destinado a ser forte e saudável. Isso aqui é a primeira parte, já é uma coisa cruel que acontecia. Essa prática era comum praticamente em toda a Grécia, mas em Esparta isso vai ser muito forte. É tipo aquela horda que você falou? Horda, organização, alguma coisa assim que eles, lá em outro lugar, que eles examinavam o bebê e se era ruim, eles matavam o bebê? Exatamente. Era o que você falou aí que eu esqueci. Mas era exatamente isso. Quando o bebê nascia, ele não era da família. O bebê pertence ao Estado. Então, o Estado decide se essa criança vai viver ou não. Isso era uma prática comum em toda a Grécia. Porém, não era todo lugar que tinha esse abismo, né? Eles precisavam de um penhasco para jogar a criança lá, o bebezinho lá de cima. E eles jogavam sem dó nenhuma, tá? Quando a cidade não tinha esse penhasco, esse abismo para jogar a criança, eles abandonavam normalmente em floresta, bosque, alguma coisa assim. Que a criança ia morrer de fome ou ela ia ser atacada por algum animal, tá? Ai, Sora, credo, que cruel. Sim, tem um motivo para isso. Todo mundo dentro da sociedade tinha, na época, um propósito, ela tinha um objetivo e ela tinha que trabalhar. Então, ou ela era um cidadão e trabalhava na política, ou ela era um militar e ele ia para a guerra, ou ele era um agricultor, ou ela era um comerciante. Ele ia ter que trabalhar de alguma maneira para se sustentar. Quando a criança nascia e eles percebiam que ela ia ter problemas, porque ela nasceu fraquinha, muito magrinha, ou já nasceu com uma deficiência, essa criança era vista como alguém que não ia poder se sustentar, ela não ia poder trabalhar sozinha. E aí ela podia ser morta, porque ele fala isso, né? É melhor matar agora do que deixar ela viva e dar trabalho depois. Num momento de guerra, num momento de seca, de falta de alimento e tudo mais, essa pessoa ela ia ser um problema para a família e para o Estado. Por isso que ela já era morta antes, tá? É diferente de hoje, que a gente tem diversos recursos para ajudar pessoas que nascem com deficiência ou que adquirem uma deficiência depois. Um simples óculos, por exemplo, né? Se a gente for pensar, a pessoa que usa óculos, ela não enxerga. Então, se não existisse o óculos, o que ela ia fazer da vida? Ela não ia conseguir fazer nada, ela não ia conseguir estudar, ela não ia conseguir trabalhar direito, né? Ela ia fazer trabalhos que não dependem muito da leitura. Isso já é uma exclusão social. Um aparelho auditivo, uma cadeira de rodas, uma bengala, uma muleta, até mesmo terapias. Hoje a gente tem diversos profissionais que cuidam de pessoas que têm deficiência. Né? Não, mas se fosse bebê, não dá pra você saber se ele vai andar, se ele vai falar, se ele vai ver, se ele vai, sei lá. Sim, e aí você tem um outro problema. Porque, por exemplo, tem deficiências que a criança já nasce com ela. Deficiências físicas, deficiências motoras. A criança já nasce. Oi? E se, por exemplo, a criança é robusta, tal, perfeita, aí ela é surda? E eles não vão saber. Como que eles vão saber? A criança surda dá para saber. Criança dá para saber que se ela é surda porque ela não reage a som, ou se ela é cega porque ela não acompanha. A hora que você faz com o dedinho assim, ela não acompanha. Não, mas tipo, ela é do jeito que o Guilherme falou, só que aí ela não anda. Não dá para você saber se ela vai andar. Não dá para saber. Bebê. Não dá. Então, aí o que acontece? Vocês vão entender no resto do texto o que acontece com essa criança. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Os filhos dos espartanos não tinham por domésticos escravos ou assalariados. Eles não tinham escravos mesmo e não tinham empregado que ganhava salário, tá? Eles faziam tudo. Licurgo ele é um legislador, é quem criou toda essa lei aqui para a educação
da criança. Proibiram. Ninguém tinha permissão para criar os filhos e educar o filho a seu gosto. Quando os meninos completavam 7 anos, e aqui é menino, tá? A menina não entra nisso, só menino. Ele próprio os tomava sob sua direção, arregimentava-o em tropas, submetia-os a um regulamento. Senhora, Oi, tem uma pessoa querendo falar com você aqui. quem quer falar comigo? Eu tô dando aula pra minha sobrinha, então. Quem que tá falando? Você não lembra de mim? Ah, eu não tô vendo. Não acredito que é você. Você não lembra de mim? Não, agora eu vi você, que quando eu tô compartilhando eu não vejo quem é. Ah, entendi. Nossa, ele foi meu aluno. Tô ficando velha, ó. Entendi. Ó, tá. Com barba na cara já, ó. Nossa, quanto tempo faz que você se formou? Uns 3 anos já? Tô com 22, faz 4 anos já. Nossa, olha quanto tempo. Eu dei aula pra ele no ensino médio. Formei com 18, né? 18, 17. Isso mesmo. Viu? E eu continuo aqui, ó, dando aula com a sua sobrinha. Daqui a pouco eu dou aula com seus aqui, filhos. Com essa coisa aí, ó. Ai, que linda. Tá bom, vou deixar você dar aula aí, tá bom? Não vou atrapalhar você como eu atrapalhava antes, tá bom? Tudo bem. E ele Tchau. atrapalhava. Beijo. Beijo. Deixa eu compartilhar de novo nossa apostila. Cadê a apostila? Achei muita coisa nesse meu computador. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Submetia a um regulamento e a um regime comunitário para acostumá-los a brincar e trabalhar juntos. Na chefia... Uma coisa. O que você não entendeu, amor? Você tá falando que o filho dos espartanos não tinham por domésticos escravos ou assalariados. Ou seja, eles eram os escravinhos. É mais ou menos isso. O texto ele fala isso também. Eles eram tipo uns escravinhos, tá? Vocês reclamam de ter que arrumar cama, lavar louça. Vocês vão ver o que essas crianças tinham que fazer. Pro, mas eu lavo minha louça. Não, às vezes eu lavo e eu arrumo minha cama, mas eu não sou um escravinho. Não é um escravinho, você ajuda. Tá certíssimo. Então eram consideradas escravinhas? Não. Vocês vão entender o que eles vão falar. Porque essas crianças, elas já estão na escola. Com 7 anos, elas já estão na escola. Tá bom? Ah, tá, entendi. Isso. E é tipo de uma escola que não vai mais para casa. Tipo internato. Tá? Então, elas não vão mais para casa. Aí ele fala Então eles assim, não ó, têm nem pai nem mãe. mais ou menos isso. Os pais aqui, eles não decidem muito sobre a vida das crianças, não. Olha lá, o pai não tinha direito de criá-la. Isso ele já deixa bem claro no primeiro. Ou seja, eles servia para nascer e jogavam no lixo. Quase isso. Não, eles serviam para ser soldados. Vamos lá. Ele fala assim, não, tô falando os pais. Os pais, tipo, mas deixa eu falar, porque senão não dá tempo. Já é 9h34, eu tô na primeira página ainda. Vamos. Só uma coisa. Não era que nessas escolas que tem aí, que tipo, a criança ela fica de segunda a sexta e só de sábado e domingo vê os pais? Não. Era a vida inteira na escola. Meu Vocês Deus. vão entender. Vamos ver como é cruel essa escola. Mas Na bem que eles chefia, deixaram às 6 horas. a tropa punha aquele cuja inteligência sobressaía e a que se batia com mais arrojo. Esse era seguido com os olhos, suas ordens eram ouvidas e punidas sem contestação. Assim sendo, a educação era um aprendizado da obediência. Os anciãos vigiavam os jogos das crianças, não perdiam uma ocasião para suscitar entre eles brigas e rivalidades. Tinham, assim, meios de estudar em cada um as disposições naturais para a audácia e intrepidez na luta. Ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário. O resto da educação visava acostumá-los à obediência, torná-los duros às adversidades e fazê-los vencerem no combate. Do mesmo modo, quando cresciam, eles recebiam um treinamento mais severo. Raspavam a cabeça, andavam descalços, brincavam nus a maior parte do tempo. Tais eram seus hábitos. Quando completavam 12 anos, idade de vocês, não usavam mais camisa. Recebiam apenas um agasalho por ano. Negligenciavam o asseio. O asseio é a própria limpeza. Não conheciam mais banhos nem fricções. Fricções é esfregar assim o corpo. A não ser em raros dias do ano, quando tinham direitos a essas boas maneiras. Então, vamos lá, pessoal.
Dos 7 aos 12 anos, essas crianças brincavam. Só que toda brincadeira que eles faziam era para mostrar que eles tinham que obedecer. Todas as brincadeiras eram feitas para que tivesse briga entre eles e rivalidade entre eles. E ali sobressaía o mais forte, o mais inteligente. Normalmente esses eram os que se tornavam os generais, os chefes das tropas do exército. Os outros não. E aí vocês perguntaram assim, e se uma criança, ela desenvolve porque ali a hora que nasce não dá para ver se ela é deficiente ou não, e ela desenvolve uma deficiência depois, ela vai ser excluída. Ela não vai participar disso. Ela vai ser o soldado, aquela que vai ser mandada. Ela tem uma deficiência intelectual, ela não consegue acompanhar os outros, ela vai morrer primeiro na guerra, tá? Então é bem cruel mesmo, era uma educação bem cruel. Era uma educação militarizada. Então, assim, sabia ler e escrever só o necessário e o resto era militar. Pronto. E a camisa? Não, a camisa. E a comida deles? Vou falar da comida agora, tá? Nessa idade, encontravam-se amantes entre os jovens de boa família. Então, crescia ainda mais o zelo dos anciãos. Assistiam-se aos seus exercícios, olhavam-nos lutar e brincar entre si. Não negligenciavam nada, considerando-se, de certa forma, todos para pais, chefes, mestres e chefes. Não davam oportunidade nem refúgio ao culpado para escapar de reprovação ou ao castigo. Quando eles faziam alguma coisa errada, eles não tinham ajuda de ninguém. Por quê? Os pais não ajudavam, os professores, os mestres, ninguém ajudava eles. Eles eram responsáveis pelo que eles faziam. Então, como eles eram criados longe dos pais, da família, não tinha muito amor, assim, não. A família entendia que aquilo era a educação do Estado, que eles iam se tornar bons cidadãos, fortes, que iam para a guerra, que iam fazer política, e essa educação era necessária, porque os pais também tinham sido educados daquela maneira, tá? Então, não dava abrigo, não. Ninguém protegia essas crianças, não, tá? O Irene é como se ele fosse um veterano, sabe? O cara que já está quase saindo da escola. Comanda seus subordinados nos exercícios militares e no quartel, encarrega-os das tarefas domésticas, nas refeições. Manda os mais fortes trazerem lenha e os menores legumes. Então, responde a pergunta de vocês. O que eles comiam? Como que era a comida? Eles iam atrás da comida. Então, tinha um jovem ali mais velho que tomava conta de um grupo e ele que mandava e tudo mais. As tarefas domésticas eram feitas por eles. Por isso que eles não tinham nem escravos e nem assalariados. Mas essas tarefas domésticas não eram na casa, era na escola. Então eram eles que cuidavam de tudo, que limpavam, que cozinhavam, que iam atrás da comida e tudo mais. Para tanto, eles devem roubar. Eles não recebiam comida, pessoal, eles tinham que roubar para comer, tá? Uns penetram nos jardins... Oi? Onde eles dormiam? Cortou seu áudio. Ele perguntou onde que ele dormiu. Tipo alojamento. Sabe? Tipo o Percy Jackson. Um alojamento com vários jovens vivendo lá. Mais ou menos isso. Ô, Pro, só uma dúvida. Então, tinham camas? Sim, tinha camas. Ô, Pro, até que é um pouco legal você morar assim, tipo, com 10, 12 anos sem os pais. E ter que cuidar de tudo sozinho. Né? Tá. Uhum. Até parece. Vamos lá. Aí ganha a responsabilidade. Isso. Uns penetram nos jardins, outros nos alojamentos dos homens, e devem usar muita destreza e precaução. Quem for apanhado é chicoteado sob pretexto de que não passa de um ladrão preguiçoso e inábil. Inábil é que não tem habilidade. Eles roubam toda a comida possível e adquirem prática de ludibriar, de enganar quem dorme e os guardas preguiçosos. Aquele que for apanhado está sujeito a chicotada e jejum. Com efeito, sua alimentação é escassa, é pouca. Obrigam-nos a defenderem-se por si mesmos contra as restrições e recorrer à audácia e à destreza. Por que eles são educados para isso? Porque numa guerra, pessoal, não tem comida toda hora, então as pessoas têm que roubar para comer. Elas passam frio, elas passam fome, elas passam necessidade, elas não tomam banho. Então, na verdade, eles são educados para ir para uma guerra desde criança.
tá? Não é só depois que vai para o exército. Não. Então, elas são educadas desde criança, para elas entenderem que, quando elas estiverem numa guerra, elas vão ter que roubar. Se elas forem pegas roubando numa guerra, elas vão ser mortas pelo inimigo, porque vão roubar de quem? Né? De alguém do inimigo. Elas vão ficar sem tomar banho, elas têm que ter uma capacidade física para suportar a guerra, de não dormir direito, de todo o esforço que elas têm que fazer. Então, na verdade, a escola de Esparta era uma escola militar. Era esse o foco. Aí ele conta aqui uma historinha. As crianças tomam tanto cuidado de não serem apanhadas quando roubam, que uma delas, conforme se conta, depois de roubar uma raposa que a tinha enrolado em seu agasalho, se deixou arrancar o ventre pela fera, que lhe cravou os dentes e as garras. Para não ser descoberta, resistiu até a morte. Então, ela preferiu morrer do que contar que ela tinha roubado uma raposa. Tá? Então, assim, era bem cruel. Vocês vão ver que a educação de Atenas já é bem diferente. A educação e a instrução dos jovens desempenhavam um grande papel na vida cultural dos gregos. Em Atenas e nas outras polis democráticas. Peraí. Eu não entendi aquela parte da raposa. Transferência à planta, Jundiaí para o CD. Ele escondeu a raposa embaixo da blusa. Pra quê? E a raposa, ela é muito violenta. Ela tem uns dentões, umas garras assim, porque é um animal selvagem. Ele não é um animal doméstico. Mas pra que ela enfiou na... Para esconder que ela tinha roubado a raposa. A raposa é para comer. Entendeu? Ela não podia contar que ela tinha roubado para não ser pega roubando. Ô, Pro, é só você encontrar uma vaca, pegar uma faca, botar a vaca, sentar comida e comer. Em vez de pegar uma raposa. Mas o duro era roubar. Uma coisa é você roubar uma raposa, um coelho e esconder. Outra coisa você vai esconder uma vaca. Não, mas você mata a vaca e pega um pedaço que você vai comer, entendeu? Aí você esconde. Mas aí a chance de alguém te pegar é maior. Mas se você pegar um pedaço que pra comer sozinho, o tamanho de uma raposa lá. Faz sentido. Oi? Mas ele roubou um pedaço pra comer sozinho, não pra levar lá. Quando o animal é difícil de caçar, é só pegar a espingarda. Era pra levar. Na época não tinha espingarda. Então por que ele não... Porque pegaram ele? Pegaram ele. Pegaram ele. Aí ele não podia falar que ele tinha escondido, o bicho atacou ele e ele morreu, porque não podia falar que estava com o bicho. Tá. Oi? Então eles eram os próprios escravos, eles tinham que pegar comida, cozinhar. Exatamente. De onde? De quê? Oi? Deve ficar uma beleza, nossa. Quando eles eram crianças, eles roubavam de quem? As comidas? Dos mais velhos. Eles iam pra rua. Eles iam pra rua para poder assaltar casas. E aí, se eles fossem pegos, os guardas... Isso. Aí, se eles fossem pegos, eles eram punidos. Então, eles tinham que dar um jeito de ser ladrão mesmo. Eles iam pra escola para aprender a ser ladrão. A comida deles, deve ser uma beleza, Uma beleza, imagina. Vamos continuar, porque eu tenho 15 minutos e eu ainda estou na segunda página. Eu tenho bastante coisa para falar ainda, que a gente nem chegou nos romanos. Vamos lá. Vocês vão ver que a educação ateniense, ela é bem diferente, tá? Porque o foco é outro. E aí responde as perguntinhas aqui embaixo para vocês. A educação e a instrução dos jovens desempenhavam um grande papel na vida cultural dos gregos. Em Atenas e nas outras polis democráticas, os meninos eram educados em casa até a idade de 7 anos. Para os meninos de 7 a 14 anos, haviam numerosas escolas privadas que recebiam instrução primária mediante módico pagamento. Então, assim, até os 7 anos eles eram educados em casa, e aí a família podia escolher essa educação, é diferente da espartana. Dos 7 aos 14 eles iam para uma escola que era paga, mas o pagamento era muito pouco. Então, praticamente todo mundo conseguia pagar a escola e todo mundo ia para a escola, tá? Nelas aprendiam ler e escrever, a contar, recitar de cor trechos literários, geralmente tirados de Homero, lá, o que escreveu a Odisseia, a Ilíada. Iniciava-se na música. Olha a diferença da educação. A instrução primária era largamente difundida. Manuais da época, quadros de sílabas para o exercício de leituras conservam-se até hoje. Eles encontram lousas com letrinhas e tudo mais até hoje, tá?
Não é igual ao nosso Não, mas e alfabeto. as meninas? Elas não estavam na... Não. Do Esparta. Eu vou explicar daqui a pouco as meninas. Esparta, então. Mas Esparta também. Esparta também. É igual. Os dois é igual, mas eu vou explicar. No século V, antes da nossa era, quase todos os cidadãos atenienses sabiam ler e escrever. Para eles isso era importante. Os adolescentes de 15 a 18 anos faziam seus estudos nas palestras, era tipo uma escola, subvencionadas pelos particulares e pelo Estado, então era metade. Praticavam os esportes e a ginástica. Nos ginásios, ginásio não é de esporte, tá, pessoal? Ginásio é escola. O que a gente tem em escola hoje, eles chamavam de ginásio. Os jovens efebos recebiam um treinamento militar para que, ao atingirem a maioridade, pudessem ocupar o cargo entre os cidadãos hoplitas. Cidadão hoplita é o cidadão soldado, tá? Hoplita é um soldado. Mas não era a preparação militar que predominava em sua educação, sobretudo na época de Péricles. Péricles foi um governante. Sem contar que os ginásios e as palestras cuidavam do desenvolvimento espiritual, literário, artístico dos seus pupilos. Toda a vida dos cidadãos atenienses recebiam a influência de atividades educativas devidamente organizadas. Então, vamos lá. É totalmente diferente. Onde entra a menina? A menina não vai para a escola, tá? Em nenhuma das cidades as mulheres iam para a escola. Qual é a diferença? A diferença é que a mulher ateniense, ela tinha um treinamento militar também, físico, um treinamento físico. Ela tinha que estar fisicamente bem, porque eles entendiam que uma mulher saudável tinha filhos saudáveis, tá? Então, ela também tinha uma boa alimentação, ela fazia exercícios físicos. Nas imagens que a gente tem, a mulher espartana ela é sempre mais forte, mais robusta. A mulher ateniense ela é mais gordinha, tá? A ateniense também tinha educação em casa. Se era de uma família mais rica, uma família de cidadãos, eles contratavam professores particulares, o pedagogo. E aí o pedagogo ia na casa ensinar essas meninas, tá? E por que essa educação da mulher ela era importante? Porque até os 7 anos, nas duas casas, até os 7 anos, quem educava eram os pais. E aí eles entendiam que o pai só podia educar bem se eles também fossem bem educados. Então... Eles só podiam sair daquele internato se completasse quantos anos? 18? Porque aí... Isso, a partir dos 18, 20 anos, aí eles iam pro exército mesmo. Então ele só vê os pais dele depois dos 18. Provavelmente devia ter algumas situações que eles voltavam para casa, viam os pais, mas aí os pais já não tinham esse contato, já não tinha essa obrigação de educar. Eles não podiam se intrometer muito nessa educação. Diferente de Atenas, que eles não ficavam em internatos, né? Eles iam para casa, era uma escola como a gente tem hoje. As perguntinhas, ele fala aqui, ó, o objetivo da educação espartana, treinamento militar. Esse era o objetivo. O de Atenas era sustentar o fazer político, né? Então, todas as atividades artísticas, culturais e também os exercícios físicos e militares era ligado à política. Das duas, qual que é mais parecida com a nossa? De Atenas, com certeza. De Atenas. De Atenas, com certeza, que é muito mais ampla, ela educa muito para muito mais coisas. Aí imagina, chega lá na cantina, aí fala, tia, o que é hoje? Hoje é caldo de raposa. Então, né? Comer isso aí que horror. Vamos lá, tenho 10 minutinhos, rapidão. Para encerrar, na Grécia Antiga, a ideia de cidadania estava ligada a direitos e deveres. Então, eles tinham direitos, eles também tinham deveres. E esses deveres eles aprendiam desde pequenininhos, tá? Em Esparta, o enfoque era militar, disciplina, obediência. Liguem o microfone, pessoal. Em Atenas, tinha o aperfeiçoamento militar e tudo mais, porém, eles buscavam desenvolver habilidades para o exercício da política, para eles era mais importante. Embora em Atenas alcançasse muito mais pessoas, a democracia acabava excluindo realmente o escravo, a mulher e o jovem, tá? Então, e o estrangeiro. Então, eles não podiam participar.
Mas e a cidadania em Roma? A cidadania de Roma foi uma construção. Então, nós já vimos essa cidadania. Também está ligada a direitos e deveres, mas ela foi uma construção, ocorreu através de diversas transformações, desde a monarquia até o império. Então, começou com um grupo fechado, vamos relembrar aqui, de patrícios. Então, os patrícios, que eram membros das famílias aristocráticas, só eles tinham participação política. Os clientes, que eram dependentes, né? Eles viviam sob a proteção dos patrícios, tinham os privilégios e tudo mais, mas não participavam da política. Os plebeus, que também eram cidadãos, faziam todo tipo de serviço, muitos deles eram ricos, mas não participavam da política também. E os escravos, que é de escravo, aqui de novo, por dívidas ou povos vencidos em guerra e que não tinham direito a nada, nada, nada. Os 3 primeiros têm direitos, né? Mas os clientes e plebeus não participam da política. Agora, os escravos não têm direito a nada, não participam de nada. Só um momentinho. Pronto, voltei. Aí, aqui fala também de uma coisa que nós já estudamos, tá? Primeiro, os plebeus, eles começam a ganhar direitos, isso a gente trabalhou na aula passada, isso aqui é uma revisãozinha do bimestre passado, onde ele fala que com os tribunos da plebe, os plebeus, eles vão começar a ter alguns direitos. Eu posso tirar uma dúvida? Pode. Eu sempre estava pensando nisso. Se um patrício se apaixona por uma cliente, na época em que não podia casar patrícios, clientes ou plebeus, não casavam. Mas se eles casassem em segredo, eles eram mortos? Não, mas provavelmente esse casamento podia ser anulado. Na verdade, assim, ó, uma coisa é morar junto, outra coisa é casar. O casamento, ele garante direitos, porque junta os bens, os filhos vão ter os sobrenomes, essas coisas. Isso não acontecia. Por quê? Porque o casamento, ele é feito por um documento, por outra pessoa. Agora, podia acontecer de morar junto... Você pode voltar lá em cima, né? Aquele dos patrícios, clientes, plebeus e escravos? Isso, obrigada. Isso aqui eu também vou mandar para vocês, tá, pessoal? Agora, morar junto, isso podia acontecer. Só que daí, vamos supor, se o patrício morresse, o cliente que casou ali não ia ganhar nada, não ia ter herança, os filhos não iam ter direito a nada. Por isso que era um problema isso. Entendi. Continuando. Entre o que a gente estudou de direitos que esses plebeus foram adquirindo, estava a transmissão da lei, forma escrita, a permissão dos casamentos, o acesso ao cargo de cônsul, o acesso à cidadania para os membros que eram enriquecidos, né, que não eram patrícios. E aí a gente entra com um problema aqui, tá? Que tá aqui. Eu não vou ler parte por parte, porque senão a gente não tem tempo, mas já tá acabando. É que tem uma parte lá no finalzinho que é muito importante, que eu preciso explicar para vocês. Na República Romana, que a gente já está no finalzinho da República para entrar no Império, houve uma expansão do território romano. Então, os romanos, eles foram expandindo, porque eles foram invadindo outros territórios. Nessas invasões, eles conseguem escravos. Então, os escravos vêm daí. Eles vão invadindo territórios, atacando outros povos e vão adquirindo terras e vão adquirindo escravos, tá? Mas isso gerou uma diferença social muito grande. O rico ficou cada vez mais rico, o pobre ficou cada vez mais pobre. Por que isso? Porque os plebeus tiveram o direito de participar do exército. Então, conforme eles iam para guerras, e aí Roma começou a ficar em guerra o tempo inteiro, em vários lugares ao mesmo tempo, tinha que ter um exército muito grande. Então, eles iam invadindo vários territórios, muito exército, os plebeus foram para o exército. As pessoas que eram ricas, elas tinham escravos, elas tinham funcionários que trabalhavam nas suas terras, nos seus negócios. Os pobres não tinham. Então, quando eles voltavam da guerra, o rico continuava rico, porque os negócios continuaram acontecendo. Os pobres ficavam cada vez mais pobres, porque eles não tinham ninguém para tomar conta dos serviços deles, tá? Eles não tinham dinheiro para ter escravo, não tinha dinheiro para pagar salários, então eles não tinham ninguém. Aí,
outras pessoas começam a surgir, começam a enriquecer com isso. Por exemplo, mercadores de escravos, donos de navios, comerciantes, porque conforme foi ampliando o território, foi ampliando o comércio, foi ampliando um monte de coisa. E eles começaram a ficar muito ricos. E começaram a ter acesso também e se tornaram cidadãos, porque estava ligado ao dinheiro, né? Era censitário. Quanto mais dinheiro eu tinha, mais eu podia participar da política. Os patrícios tiveram que dividir espaço na política. Então, agora, não era mais só eles que eram cidadãos. Todos os outros que tinham dinheiro passaram a ser cidadãos também. E o Senado, isso começou a dar muito problema, tá? O rico ficou cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. O Senado, que era a instituição que podia resolver esses problemas, não fez nada. Por que não fez nada? Porque ela queria... Deixa eu só dar uma bronca no meu filho. Arthur, não dá, filho. Silêncio. O Senado tinha que garantir os privilégios dos grandes proprietários, tá? E isso vai gerar... Eu vou pular aqui, porque não vai dar tempo da gente fazer. Vai gerar um forte debate político do que fazer com o povo pobre. O povo começou a ficar cada vez mais pobre, o Senado não fez nada para ajudar, e aí a gente vai ter várias revoltas dos plebeus, porque eles não tinham nem o que comer, eles estavam empobrecidos. E aí foi criado... Sabe o Coliseu? Esse é o Coliseu. Então, o Coliseu, ele tem essa parte que não tem nada. Já teve a parte circular em cima dele? Sim, ele era inteiro, teve um terremoto, caiu e daí não construiu de novo, não. Ficou assim. Mas ele era inteiro. Ele é muito bonito, então vai ser bonito. Tem uma foto que a mãe da minha amiga foi pra Roma, no Coliseu aí, e é tipo, agora eles estão fazendo tipo um palco, né? Antes era só terra e tal. Agora estão fazendo... Não é tipo um palco, é que tem... É porque ele é usado para show, ele é usado para um monte de coisa. Ele é enorme, ele é um campo de futebol. Ele é do tamanho de um campo de futebol, de um estádio de futebol. Cabe 70 mil pessoas no Coliseu. Eu queria ir muito. Eles estão realmente usando como teatro? Eles usam. Ele é um anfiteatro, na verdade. Ele é um anfiteatro. Ele é um teatro aberto. Só que antigamente o Coliseu ele era mais usado, né, em guerra. Não era em guerra, eu vou explicar. Deixa eu falar que eu tenho 2 minutos. Rapidinho. Entre essas revoltas, nós tivemos 2 legisladores, 2 plebeus legisladores que tentaram resolver esse problema. Eles são irmãos, Tibério Graco e Caio Graco. Tibério Graco foi assassinado por causa das suas ideias, mas ele propôs uma distribuição de terras, tirar a terra dos ricos para distribuir para os pobres. Não deu certo. O Caio Graco, ele deu a ideia de criar colônias, como Roma estava expandindo, algumas colônias vender trigo mais barato para os pobres. Também não deu muito certo, tá? E aí, Roma criou uma política chamada Panis et Circenses, que a gente traduzindo significa pão e circo. Isso aqui é muito importante, está em azul, então é muito importante mesmo, tá? Porque a gente vai voltar a falar disso lá no final de Roma. O que era o Panis et Circenses? O Senado, ele passou a oferecer alimento e diversão gratuito para a população. Esse alimento era feito em forma de pão ou trigo, para a própria pessoa fazer o pão. E a diversão eram nos anfiteatros. Eram lutas de gladiadores com animais, corridas de cavalo, gladiadores entre gladiadores. A gente vai falar disso melhor mais para frente, porque vai chegar o momento que a gente vai falar da crise de Roma e a gente vai voltar a falar de Panis et Circenses, tá? Mas o que vocês precisam saber? Era um tipo de política em que o governo dava comida e dava diversão, porque isso acalmava a população, tá? A população, quando tem comida e se diverte, ela não reclama. Então, assim, eles não investiam, eles não resolviam o problema da população, tá? Eles só faziam com que a população parasse de reclamar. Certo? Já deu minha hora? Ô, Sora. Oi, estou indo. Mas aí as pessoas eram meio burras, porque elas podiam gastar menos dinheiro com a comida e investir um pouco mais no dinheiro. Exatamente. Os 2 lados são burros, mas a gente vai voltar a falar disso mais pra frente, tá bom? Tchau, Pro. Tchau, Pro. Qual a tarefa 21 para fazer? Tarefa 21 é pra fazer. Pode fazer. Tchau. Tchau, tchau.
Tchau, Fran.